Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista neste momento, para comentar o resultado da Log, que vem num movimento bem interessante, tá? A operação aqui de gestão de propriedades logísticas, especialmente de galpões modulares, tá? A operação alinhada com a tese de investimento, trimestre com continuidade da entrega, tá? A parte a explorar é a aparente mudança da forma de operar da empresa. Tá? Eu falo aparente para não colocar como uma certeza, mas a gente tem bastante evidência disso. Tá? A dinâmica de mercado favorável e a capacidade técnica da operação de fazer galpões de alto nível, de alto padrão, parece ter direcionado a empresa a ampliar o escopo da operação. Tá? Antes a gente tinha a construção de galpões para exploração própria, a administração dela, lidando com clientes e tal, algo feito muito positivamente, nenhum problema. Tá? Mas agora a gente começa a ver a atuação como desenvolvedora para terceiros também. Tá? Antes era um papo ali de reciclagem de ativo, que fazia sentido, mas a forma como a dinâmica está rodando agora, não dá mais para dizer que é reciclagem de ativo, certo? A gente começou... vale pontuar aqui antes de qualquer coisa, né, que a gestão não confirmou absolutamente nada disso que eu estou falando. É pura e simplesmente a percepção com base na evidência empírica. Tá? Mas a gente vê, por exemplo, na tela, o forte aumento na produção trimestral, em ABL, em área bruta locável, tá? Além do forte aumento nas margens das vendas. Isso daí é algo que eles já colocaram que eles pretendem manter nesse nível por um bom tempo. Tá? Aquele nível ali de produção cada vez maior, tá? Eles parecem tá sentindo que estão atingindo uma velocidade cruzeiro, mas o que eles chamam de velocidade cruzeiro é 500 mil metros quadrados de ABL por ano. Isso daí é bastante coisa para eles fazerem a gestão sozinhos e o que a gente vê é que eles têm repassado bastante. Tá? Como a cereja do bolo da confirmação aí do que eu tô falando, tá? Para mim, pelo menos, tá? Foi a venda ali do Log Salvador, tá? Um projeto aí desenvolvido que foi vendido no primeiro trimestre, em abril, tecnicamente ali, né? Primeiro trimestre, no resultado do primeiro trimestre, antes de estar acabado, tá? Ele foi liquidado, essa operação foi liquidada sem que a empresa tivesse sequer feito uso ali como gestora do galpão. Tá? Não foi utilizado pela Log. Isso daí eu acho que meio que confirma, certo? Que a gente está fazendo ali vários galpões, mas aparecem oportunidades, o mercado está interessante, de modo que, especialmente para fundo de investimento imobiliário, tem sido bem interessante a compra de alguém que sabe desenvolver, que é o caso da Log, tá? De modo que aquilo ali vira uma vertente de negócio interessante, a gente, obviamente, se aproveitando disso e agora a gente começa, inclusive, a avaliar não só o resultado com base na parte de locação, mas na parte consolidada também. Tá? A gente teve em julho venda de ativos para LGCP11, tá, do Inter, se não me engano, tá, de 120 milhões de reais, e um MOU, um Memorandum of Understanding, basicamente ali um acordo de venda assinado com Pátria para venda de outro empreendimento em Goiás, tá, em Goiânia, 135 milhões de reais de valor total ali da coisa, mediante a aprovação do CAD, que é justamente o motivo de ter um MOU e não uma venda direta. Né? Abertura da estrutura acionária na tela apenas para informação, nada que chame muita atenção. A evolução do preço do ativo desde a última análise na sequência, tá? Eu vejo como muito descontada, estável aí no período a precificação, com muito caminho para andar ainda, especialmente com a abertura ali para desenvolvimento, que tem trazido, antes era reciclagem, mas agora com a ideia de que é desenvolvimento, a gente vê como consistente, então tem trazido bastante evolução no resultado, como a gente vai ver no Due Diligence. Passando ao Due Diligence, a gente vê o portfólio em ABL na tela, com vacância estabilizada em 1,65%, bem irrisória ali, tá? Praticamente tudo alocado, muito positivo. A inadimplência em níveis ignoráveis, tá? 0,6% no trimestre, algo que a gente sempre mantém, sempre está em níveis ridiculamente muito baixos, tá? Então não é provavelmente uma preocupação. Concentração de clientes na sequência, alinhado em níveis muito positivos, aqui não é propriamente mais uma questão. Quando a gente fazia só a gestão, tudo bem, mas agora com a facilidade de venda de empreendimentos e a atuação justamente com esse negócio de desenvolvimento, especialmente para fundos de investimento imobiliário, caso haja concentração como houve, se não me engano, com a Amazon, eu acho que era a Amazon, que era o cliente lá que concentrou trimestres atrás, tá? A gente simplesmente vende alguns ativos daqueles dali, ajusta o portfólio rapidamente. Então isso daqui não é mais uma questão no mercado que a gente vive hoje em dia com a atuação como desenvolvedora, tá? Contratos aí com 80% com prazo acima
de 1 ano de vencimento, então nada que a gente tenha muito trabalho aí para renovar. E agora um pedaço considerável desse já não é mais problema nosso renovar, né? Dado que vai ser, em grande parte, aí, várias desses devem ser vendidos, né? Com forte continuidade da evolução do ticket médio, tá? Com novos contratos aí sendo negociados com um upside de 20%, que é muito, muito positivo. A gente tem aí a parte de locação aí com contratação de ganho, melhoria no operacional financeiro absurda. Tá? Passando ao due diligence, continuando aqui no due diligence, a gente começa a avaliar também o consolidado, certo? Uma vez que a operação está atuando cada vez mais como desenvolvedora, de modo que a parte do consolidado não é mais pura e simplesmente as vendas como one-off, certo? As vendas ali de empreendimentos feitos agora é parte da operação consistente. A empresa já vinha fazendo isso há bastante tempo, mas esperava-se um final, dado que era reciclagem, eventualmente ia acabar a reciclagem. Agora não, agora eles aceleraram a produção para poder continuar fazendo isso. Então, vejo como parte da operação agora, a gente olha a alocação separada, mas olha também o consolidado porque é parte da operação. Tá? Como sempre, trimestre contra trimestre anterior, tá? Que eu vejo como mais relevante, uma vez que não vejo sazonalidade na alocação de espaço aqui para essa distribuição, para galpão e por aí vai. Tá? Eu não vejo daí como as operações de varejo têm sazonalidade, mas aqui é algo que elas precisam para rodar a logística independente da época do ano, então não vejo propriamente sazonalidade nesses contratos, que são contratos de longo prazo, como a gente viu anteriormente. Tá? Em azul, a gente tem o delta quarter on quarter, o delta versus trimestre anterior do consolidado, em rosa ali como discriminado a locação. Tá? A gente tem uma receita líquida estável, tanto no consolidado quanto locação, tá? Basicamente é a mesma coisa, 0,1% de queda, virtualmente 0 a 0, né? O EBITDA com crescimento de 90% quarter on quarter no consolidado, uma queda de 1%, ele basicamente estabilidade versus trimestre anterior em locação, tá? Leve piora na margem em locação. FFOU, a margem do consolidado não faz sentido aqui, tá? Dado que a gente justamente tem uma criação de valor muito grande em cima da venda, com margem grande ali, de modo que não faz sentido versus a receita líquida ali, o que é considerado receita líquida. Tá? FFO, 72% de crescimento versus o trimestre anterior no consolidado, 2% de crescimento versus o trimestre anterior em locação. Tá? E o lucro líquido com crescimento de 66% versus o trimestre anterior no consolidado, 2% versus o trimestre anterior em locação. Tá? O resultado muito forte com mudança na dinâmica operacional, tá? Que passa a ter desenvolvimento como parte integral do dia a dia aqui da operação. Isso daqui, vale lembrar, deve trazer aí algum nível de volatilidade, certo? Devemos ter trimestres onde a gente venda mais, trimestres onde a gente venda menos. A agressividade do ganho ali com margens próximos de 50%, eles esperam a margem, a gente está batendo 47% de margem nesse último empreendimento vendido, e eles esperam algum nível ali de estabilidade perto de 45%, entre 43% e 47%. Tá? Então, assim, muito, muito agressivo o ganho de margem bruta com isso. Tá? A alavancagem ajustada em níveis bem tranquilos, tá? 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, deve ser uma sanfona com as vendas de desenvolvimentos acontecendo de forma mais consistente e agressiva. Nada que preocupe, a gestão pretende atuar justamente girando o estoque sem aumento de endividamento. Então o grande lance aqui é produzir mais ABL locável para poder justamente trabalhar ali reciclando e vendendo novos projetos e poder usando aquilo ali com o ganho já para financiar os futuros. Então isso aqui vai virar uma roda bem interessante. Tá? A minha posição está aqui do lado. A operação é um no-brainer, tá? Não exige muito aqui para entender a operação agora, com uma vertente bem mais interessante ali. Tá? Feijão com arroz aqui previsível e consistente, a parte de locação. Gestão com ótimo planejamento e boa execução desde o IPO não, o spin-off, né? Que foi um spin-off da MRV, isso aqui. Agora com atuação em desenvolvimento, tá? Que eu vejo como extremamente positivo, deve acelerar violentamente o crescimento da operação e os ganhos aqui. Tá girando o estoque ali, ganhando margens muito, muito positivas. O longo prazo, muito positivo, o preço extremamente descontado. E dúvida eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão!